E aí, Belê Podcast. Acendem-se as luzes para mais um podcast do E aí, Belê. E hoje aqui comigo está a Cleide da Rosa, uma mulher que é muito importante na nossa sociedade e vai falar um pouquinho mais para nós, vai contar um pouquinho mais sobre a sua história. Olá, Cleide, tudo bem? Olá, Kelly, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo no E aí, Belê Podcast e falar um pouquinho mais sobre a minha história também. Cleide, vamos começar então falando um pouquinho quem é a Cleide, de onde você vem, sempre foi aqui de Portela. Bom, então eu nasci no município de Palmitinho, meus pais sempre moraram no município de Pinheirinho do Vale. Eu morei no interior do município de Pinheirinho do Vale, lá no distrito do Basílio da Gama, e fazem 9 anos, exatamente fez agora, dia 8 de março, então 9 anos que eu moro aqui em Tenente Portela. E como era morar lá em Pinheirinho do Vale? Como que era essa questão, de morar no interior? Enfim, o que que você fazia lá? Olha, eu sempre gostei de morar no interior, né? E por ser um distrito muito pequeno, onde tinham poucas famílias, né? Eu nunca imaginei que eu sairia de lá. Então, para estudar, eu ia para Palmitim, né? Fiz o magistério e vinha até no quilômetro 11 ali, pegava o ônibus, vinha para Palmitinho. Então, como ficou mais difícil esse percurso para mim estudar, eu saí de casa com 14 anos, então. Meu primeiro emprego foi de babá em Palmitinho, para mim poder fazer o magistério. Então, eu dormia na casa dos meus patrões, trabalhava durante a manhã e à tarde eu fazia o magistério. E depois, Cleide, depois do magistério, o que que você fez de faculdade? Durante o magistério, então, foi dando aquele gostinho de querer saber um pouco mais, né? Porque eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. E depois de formada, então, eu optei por fazer a faculdade de pedagogia, lá na FAI Faculdades, na época. E quando eu estava na metade da faculdade, então eu descobri que talvez não era aquilo ali, porque nos estágios, aí começou os estágios, né? E surgiu na mesma época o curso de técnico de enfermagem em Itapiranga, no IC, o Instituto Catarinense de Educação. E eu pensei, talvez é isso então que de fato eu quero. Comecei a fazer o curso de técnico de enfermagem, então são 16 anos formada já em técnica de enfermagem. Meu primeiro emprego como técnica de enfermagem foi lá no posto de saúde do Basílio da Gama. E depois, então, meu segundo emprego como técnica de enfermagem foi aqui no Hospital Santo Antônio. Então aí você fez as duas, a faculdade de pedagogia e técnico junto. Isso. E como era para ti, assim, estudar nessas duas áreas que, querendo ou não, são diferentes uma da outra? Você estudava de manhã, de tarde, o dia todo, à noite, enfim, como que Eu era? trabalhava de empregada doméstica, então, na época que eu fazia a faculdade e o curso, né? Fazia 8 horas, então, trabalhando de empregada doméstica em Itapiranga, e após eu fazia o curso. O curso, ele não era todas as noites, né? Então, dava para conciliar bem. Aí você morava lá em Itapiranga? Eu morava no Basílio. Morava. Então, eu passava de barquinho de manhã, vinha para casa para almoçar, de tarde eu ia trabalhar novamente, passava mais uma vez para o Basílio, aí passava de lancha na época da faculdade, do curso era com a lancha daí. E como você se sentia fazendo essa trajetória de barquinho? Você sentia medo? Como que funcionava para ti? Pelo fato de eu ter me criado lá no Basílio, e para quem mora lá é uma rotina, né? Porque tudo ou você faz no município de Pinheirinho do Vale, na cidade, que são 18 quilômetros, do distrito do Basílio até no Pinheirinho, ou você atravessa de barquinho para ir para Itapiranga, aonde tem farmácia, então era bem mais prático. Para mim, que me criei lá, era bem tranquilo, né? Já Claro era que acostumada. isso, que na época de enchente, que o rio enchia mais, né, dava um nervoso, mas assim, de rotina que era para mim, todo dia passar, era bem tranquilo. Acostumou com isso. Acostumei. E aí, Cleide, depois como foi vir para Portela? Que então você morava lá no interior do Basílio da Gama, né? Estudava em Itapiranga e aí você veio para Portela. Como que foi a tua chegada aqui? Você conhecia alguém aqui em Portela? Como que foi?
A minha irmã que trabalhava já no Hospital Santo Antônio, né, ela já morava aqui em Tenente Portela, então eu mandei um currículo por ela e fui chamada. Eu acredito que não lembro certo, mas dia 20 de fevereiro de 2017. Acredito que seja dia 20 de fevereiro. E me chamaram, eu vim, fiz a prova, fiz a entrevista, e depois de uns 3, 4 dias, então já me deram um retorno, né, para mim vim fazer os exames. E dia 9 de março de 2017, eu fiz a minha mudança de manhã e iniciei trabalhando de tarde no hospital. E em que área você começou, Cleide? Na época tinha a área de traumatologia, né? Então eu iniciei no setor de traumatologia. E como foi para te sair lá do postinho de Basílio da Gama e cair aqui no Hospital Santo Antônio? Foi bem desafiador, né? Porque lá tu trabalhava com consultas eletivas, né? Não tinha urgência e nem emergência. E chegar aqui no hospital e se deparar com cirurgias, com pacientes com fratura, foi bem desafiador no início. Confesso que tive bastante medo, encontrei algumas dificuldades, sim, mas da minha parte, né, que eu pensava que talvez eu não ia conseguir, desde a punção de um paciente, né, trabalhar diretamente com esse paciente, eu trabalhava mais com os pós-operatórios, né, então fazer curativo, ter todo esse cuidado ali, de início foi bem desafiador, depois fui pegando a prática, nas punção também, aí só foi seguir em frente. Aí entrou bem e aí você descobriu que realmente era essa área que você queria trabalhar. Exatamente. Depois que eu me formei como técnica de enfermagem e trabalhando, tendo a experiência lá do posto de saúde de Pinheirinho, foi ali que de fato eu pensei que não, eu fiz a escolha certa, é isso que eu quero, e dali em diante eu segui. Então a pedagogia foi bom, o magistério foi bom, acrescentou muito na minha vida, mas técnico de enfermagem, ser da área da saúde é o que de fato faz o coração bater mais forte. E então, desde que você chegou, há 9 anos, você está no Hospital Santo Antônio. Exatamente. É. Desde que eu fiz a minha mudança, eu tô aqui no Hospital Santo Antônio. E hoje você atua em qual área lá, Cleide? Então, quando eu comecei na Traumato, aí depois eu fui para a unidade de clínica, né? E começou a vir eles montar a UTI, então, ali no hospital. Depois que a UTI foi montada, eu acredito que depois de uns 6 meses de ela funcionando, eu fui para a UTI e estava na UTI até agosto de 2025. Então, eu fiz um processo seletivo interno e passei para trabalhar no setor da CCIH, que é um setor que controla, um setor de controle de infecção hospitalar, né? Que cuida sobre a higiene das mãos, que está diretamente olhando os exames do paciente, que controla a infecção hospitalar. Uhum, interessante. Essa parte, então, você faz mais do controle das infecções. Isso. É. Hoje, desde agosto, então, de 2025, eu estou fazendo nesse setor. E tem muitos casos, assim, que passa por ti, que acontece. Tem. É. Tem. E é um trabalho que desafia, né? Dá muito trabalho, sim, durante o dia, porque são pacientes que vêm de outros hospitais, então tu tem que ter o cuidado, né? Desde a higiene das mãos, como funcionar esse paciente. Então, esse controle a gente tenta ter para dar mais qualidade de vida para o paciente também. Cleide, vamos falar um pouquinho sobre você agora. Você, mãe, casada, conta um pouquinho para nós sobre a família. Então, eu sou casada com o Cássio, né? Tenho 2 filhos, o Enzo, de 11 anos, e o Lorenzo, de 7 anos, fez 7 anos ontem. São 2 meninos lindos, né? A gente se diverte muito com eles. Eles estão nessa fase agora, né? De um com o ciúme do outro, um descobrindo mais coisas do que o outro, mas é uma fase bem gostosa também, né? Depois que tu é mãe, tu aprende diariamente, né, Kelly? Então eu aprendo muito com eles. E estão lá, os 2 ferinha. Depois a gente vai falar de você nos bombeiros, mas vamos agora falar como é ser mãe,
ser empresária, que você auxilia o Cássio também na CS, trabalhar no hospital e ainda conseguir ser presidente dos bombeiros? Como é conciliar tudo isso assim no teu dia? Que o dia só tem 24 horas, mas pra mãe tem uns 48 horas, né? O dia pra mãe nunca acaba, né? Olha, é um aprendizado. Não tem uma receita pronta de faz assim, começa em tal horário, né? Porque é tudo imprevisível, ainda mais se tratando de filhos, que num dia eles estão bem, no outro dia não estão tão bem assim. Mas é algo que, com a rotina do dia a dia, eu fui me acostumando, né? Então, os meninos estudam de manhã, eu trabalho, faço 8 horas no hospital, faço home care na clínica Essencial Life também e ajudo o Cássio, né? Principalmente na parte das notas ali. Faço plantão nos bombeiros também, quando o quadro às vezes está mais defasado, né? Não tem tantos operacionais, porque às vezes tem uns de férias, outros de atestado. Então eu também ajudo e faço a parte da presidente também, né? Não tem como eu te dizer que eu faço tal hora isso, eu vou fazendo, né? Tô sempre em busca de novos conhecimentos, sempre coloco Deus à frente de tudo para que me dê sabedoria, me dê discernimento, porque é uma correria boa, né? Mas eu também não posso esquecer que existe a Cleide mulher, né? Que precisa de um tempo também para ela, a Cleide esposa. Então eu tento fazer tudo isso, mas mantendo um equilíbrio, dando o meu melhor no hospital, dando o meu melhor na clínica do home care, dando o meu melhor nos bombeiros voluntários, dando o meu melhor como mãe e como esposa também. E como mulher também, porque a gente não pode deixar para segundo plano, né? Embora na correria do dia a dia tu tá ali com 1000 tarefas para fazer, mas tu tem que entender que existe uma mulher, que você precisa descansar, que você precisa do teu tempo, né? Precisa. Sobra um tempinho pra dormir. Sobra, Dá tempo. sobra para ler, sobra. Cleide, e como é estar à frente dos bombeiros? Como que você chegou nos bombeiros voluntários, primeiramente? Então, o Cássio, quando eu comecei a namorar com ele, né, ele me contou dos bombeiros voluntários. Eu fiz uns cursos durante a época que nós estávamos namorando, então comecei a querer saber mais um pouco de ser bombeiro voluntário, né? Porque é algo que vai muito além de uma farda, né? Ser bombeiro voluntário é uma missão muito linda e que nem todo mundo tem, né? Tem esse dom para fazer o bem para as pessoas e às vezes não tem por falta de tempo, às vezes não tem por falta de paciência, né? Então o Cássio me convidou para fazer parte dos bombeiros voluntários. Eu comecei como operacional. Depois de um tempo, então, numa assembleia, eu fui eleita, então, presidente, e a partir daí foi um desafio muito grande, né? Quando eu assumi, eu fiquei com medo, mas eu não falei, né? Eu pensei, bom, eu vou descobrir o que a presidente faz, qual que é o papel da presidente, né? E fui. No dia até da minha eleição, o Antônio Ganancini, que faz parte dos bombeiros voluntários também, eu disse, mas eu não sei o que uma presidente faz, como é que é? Daí ele disse, é simples, quando ninguém pode, a presidente pode. E a partir dali eu fui lendo, fui fazendo curso. É algo assim que eu não me arrependo em momento algum, é desafiador, é. Trabalhar num grupo onde a maioria são homens é desafiador, é, mas é muito gratificante. Não é difícil porque você precisa mostrar o teu caráter, né? Você precisa ter hombridade. E independente se fosse uma equipe de mulheres, ou mais mista, ou só de homens, você precisa ser exemplo. Então, eu não posso ficar sentada e delegando funções se eu não sei fazer. Eu sempre falo lá nos bombeiros que enquanto eu tiver, eu vou fazer. Se precisar fazer um plantão, eu vou fazer. Se precisar limpar a base, a primeira que vai estar lá vai ser eu para limpar também. E acredito que é aí que você ganha a confiança da equipe, né?
Eu sou muito respeitada nos bombeiros voluntários por todos da equipe, mas em momento algum eu usei deste poder, né, para diminuir alguém, para humilhar alguém, muito pelo contrário. Nós lá somos todos iguais, desde que eu assumi enquanto presidente. Eu deixei isso bem claro, né, que existe essa diferença, pode existir, porque a gente precisa de uma eleição, precisa de uma equipe de diretoria, né, precisa de um comando, mas eu sou como eles. O que eles fazem, eu faço. Os direitos que eu tenho, eles também têm, né, e é a minha segunda família, eu tenho um carinho muito grande por todos que estão lá dentro, pela família deles também, e eles me ensinam muito. Eu melhorei muito enquanto pessoa. É, às vezes eu preciso ser pulso firme, eu preciso dar minha palavra e não voltar atrás, né? Às vezes me dói, mas é como eu te falei, a gente precisa ter caráter, precisa assumir um papel com responsabilidade e diante disso que os bombeiros vão ter credibilidade, né? Eu não posso estar à frente e fazendo baderna, brigando. Eu tenho que dar exemplo. Porque os bombeiros eles precisam ter credibilidade. E essa credibilidade começa por mim. Eu não posso cobrar do outro se eu não der. Eu não posso cobrar que façam se eu não faço. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito bom. Eu amo estar lá. Eu não sei se o que eu faria assim se tipo não existisse os bombeiros. Qual era a outra coisa? Porque eu, embora tenha muitos afazeres, saio do plantão, vou para o hospital, saio do hospital, vou para casa, tomo um banho, vou para o outro plantão, é algo gratificante e eu gosto de tudo que eu faço. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu não canso ou que, né, nunca desanimo, é por gostar de atender pessoas, gostar de cuidar de pessoas, gostar de estar com os meus filhos, gostar de estar com a minha família, com o meu marido, gostar de estar com os bombeiros voluntários também. E lá no início, quando você assumiu, teve um pequeno choque, assim, porque a gente sabe que os bombeiros hoje têm quase só homens, né? As mulheres são um número menor de mulheres e são mais homens. Então, como foi lá no início, quando você assumiu como presidente? Que vinha, os bombeiros têm 3 anos, né? Mas iniciou só com homens no comando, só com homens, tinham acho que 2 meninas no início, né? Mas era só isso, e elas trabalhavam só no operacional. Como foi para ti assumir isso como presidente lá no início? Teve algum atrito, assim, algum choque de realidade dos homens, ou foi tranquilo? Se teve, eu não pude perceber, né? Eu acredito que talvez eles ficaram tão curiosos quanto eu, como ia ser, né? Mas eu ganhei o apoio de praticamente todos eles. Desde a minha eleição ali, eles vinham, olha, dá para fazer assim, nós vamos estar contigo. E de fato, em momento algum, tanto por parte da diretoria quanto do comando ou do operacional, eu nunca fiquei sozinha. Porque eu sempre digo para eles, não se preocupem, que se vocês não conseguirem, eu tento fazer, eu vou. Se precisa ir num lugar, se vocês não conseguem, eu vou. Então teve essa essa troca, né? E desde sempre a gente tentou mostrar que a gente precisa ser uma equipe, né? Nós somos diferentes, somos todos diferentes, e é isso que faz de uma equipe ela andar para frente. É a gente poder trabalhar com as adversidades, né? Porque os nossos bombeiros, eles estão lá, mas eles são pai, eles são maridos, eles são filhos, eles também adoecem, eles estão bem, não estão o tempo todo 100%, né? E todo mundo lá também é voluntário, né? Ninguém recebe para estar lá, faz de coração e por amor a ajudar o outro. Exatamente. E é isso que me faz ter força para continuar e eu desejo que os bombeiros voluntários, a Associação dos Bombeiros, perdure por muito tempo, porque não só eu, mas a equipe que já vinha fazendo um trabalho lindo, os bombeiros, a equipe toda faz, porque não existe eu-equipe, né? Existe equipe. Uhum. Não é eu vou lá e faço, ou eu mando, eu isso, ou É eu aquilo. nós, né? É nós. Principalmente se tratando de um trabalho voluntário, né?
Porque eu preciso me colocar no lugar do bombeiro que está lá no domingo de noite e que deixou a família em casa. Como que eu vou exigir tanto dele se ele está ali trabalhando por amor? Porque sim, eles trabalham por amor. A gente veste a camisa e vai à luta. E isso é sábado, é domingo, é feriado, é dia 31 na virada, é dia 25 no Natal. E as famílias deles entendem muito bem. Por isso que desde o início, quando nós assumimos a diretoria, a gente sempre frisava muito bem de trazer as famílias para dentro dos bombeiros voluntários. Que é importante que o meu marido conheça o meu trabalho. E assim ele vai ter orgulho, ele não vai brigar quando eu vou lá. Muito pelo contrário, ele vai ter orgulho. É importante que os meus filhos vão lá ver esse trabalho que está sendo desenvolvido. Exemplo disso, eu pego o exemplo dos meus dois, que o meu filho de 11 anos, ele fez uma atividade na escola e era de escrever um livro. E na parte de trás ele botava o nome dele, a idade e o que que ele queria ser quando crescer. Ele colocou que ele queria ser bombeiro voluntário. Então, a gente está escrevendo a nossa história, né? E é aí que a vida vale a pena, é quando você deixa exemplo, porque eu posso falar, 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 e as minhas ações, e as minhas atitudes. Então, todos lá dentro estão escrevendo a história, cada uma de um jeito, mas de uma forma linda, sendo exemplo para os filhos, né? Sendo exemplo para outras crianças, e é isso que vale a pena. E também ser bombeiro voluntário é salvar vidas, é proteger vidas, né? Nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos protegendo o patrimônio das pessoas. Então é algo sim que precisa ser levado a sério, é algo que precisa ser cobrado, mas cobrado com respeito, com responsabilidade, com empatia, né? E só assim que as coisas acontecem, que de fato elas se concretizam. Porque não é com grito, não é xingando, né? É com tranquilidade, é mostrando exemplo, é conversando, é dando um abraço, né? Porque não é Muitas porque vezes. são a maioria homens que às vezes não precisam. Tem sentimento igual todo mundo, sofrem igual todo mundo. Nós precisamos também ter o cuidado com eles, principalmente das ocorrências, quando eles vêm, né? Porque eles não vêm 100% de uma ocorrência. Principalmente quando eles vão ou num afogamento, ou num incêndio de residência, onde eles vê que alguém perdeu algo. Tanto faz se é algo material e pior ainda, se é uma pessoa. Então eles vêm abalados, né? E nós, enquanto diretoria, enquanto pessoas que estão à frente, nós precisamos nos preocupar com eles, porque eles estão fazendo um trabalho lindo, da porta para fora e da porta para dentro. Quem que está cuidando deles? Então, essa é a minha maior preocupação enquanto presidente dos Bombeiros Voluntários, é ter credibilidade com a comunidade, com as pessoas, para que as pessoas entendam que nós estamos lá fazendo um trabalho sério, embora ninguém ganhe R$ 1, mas o abraço da criança, o muito obrigado das pessoas, isso aquece o nosso coração. E é sobre isso, né? Nas coisas de valor, elas não têm preço. E são exemplos que a gente vai deixando, que todo mundo vai construindo, vai deixando a sua história, o rastro na comunidade, né? Para que possam falar dos bombeiros voluntários como uns heróis, né? Eu sempre friso muito bem que eles precisam ser respeitados, né? Porque eles estão 24 horas à disposição de todo mundo. E é isso, enquanto eu estiver lá, eu vou enaltecer o trabalho deles, eu vou falar bem deles, porque é só quem está lá dentro que trabalha diariamente com eles, que conhece a história de vida deles, né? Que sabe que é um trabalho muito gratificante. E os bombeiros atuam não só aqui em Portela, né, Cleide? Acontecem ocorrências aqui na nossa região e os bombeiros estão lá, né? Sim, nós hoje estamos conveniados com 5 municípios, né? Tenente Portela, Miraguaí, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Derrubadas. Então, são 5 municípios de abrangência que nós atendemos
a todo e qualquer tipo de ocorrência, né? Então, afogamento, incêndio, acidente, obstrução de vias, né? Então, o tempo todo, assim que somos solicitados, a gente tenta fazer sempre o nosso melhor, sempre atender a ocorrência com profissionalismo, com excelência, né? Em respeito também a pessoa que está chamando esse atendimento, né? Porque ninguém chama os bombeiros à toa. Se o telefone nosso toca, que a gente percebe que é ligação, que não é mensagem, a gente sabe que algo de sério está acontecendo. Às vezes não tão grave e às vezes grave, mas a gente só vai saber quando chegar na ocorrência, né? Porque cada ocorrência é única. Embora aconteça 3 ocorrências na mesma cidade, na mesma semana, no mesmo município, mas cada uma delas é única. Ou há um mês pegou fogo em 5 casas. Cada incêndio é um incêndio diferente do outro, cada ocorrência é Não é uma única, né? história É também, uma né? história. Isso aí. Os bombeiros também, além de tudo, começaram aqui numa peça alugada, né, pequena, em condições bem precárias, e foi agora nesse último ano que conseguiu ir para sua sede própria, né, o seu lugar com um pouco mais também de conforto, né, para os bombeiros, para receber as pessoas, que também é outro ponto que os bombeiros sempre têm em algumas escolas, pessoal que vai lá conhecer, né, como que é isso? Para vocês de terem começado aqui, né, com um local mais precário e agora vocês terem o lugar de vocês. Então, quando os meninos começaram aqui, né? Eu não fazia parte ainda. Temos fotos de uma ou duas roupas de combate que eles iniciaram. Então, eles iniciaram com a força e coragem, né? E aos poucos foi se desenvolvendo. Quando eu assumi a presidência dos Bombeiros Voluntários, já tinha mais equipamento, já tinha mais roupas, principalmente de combate a incêndio, né? Mas o nosso local, ele era muito pequeno para a proporção que nós estávamos indo, né? Então nós tínhamos um quarto e quando nós fazíamos plantão, eu ou as minhas outras colegas, eles deixavam nós dormir no quarto e eles dormiam no chão, né? Para fazer reunião também, ele acabou se tornando muito pequeno. Foi essencial para o começo, foi muito. A gente é muito grato por ter conseguido alugar esse espaço, né? Mas chegou um tempo que não comportava mais, porque hoje a gente tem equipamentos que custam R$ 30.000, né? E são equipamentos pequenos, que pode ser levado, uma ou duas pessoas conseguem levar. Então a gente precisava ter esse cuidado com esses equipamentos, que são dinheiro da comunidade também, né? É o dinheiro da população que, quando esses municípios nos passam esse convênio mensalmente, é o dinheiro de cada um que está ali, né? É o imposto que foi pago. Então a gente precisa ter esse cuidado. Não é porque a Cleide trabalha de graça e foi comprado aquilo ali, não saiu do bolso dela, que deixa, se levar e não vai fazer falta. Não, a gente precisa ter cuidado, ainda mais quando é da população, quando é da comunidade. O nosso caminhão e o carro também, eles estavam ficando mais no tempo, né? Tinha uma coberta, então a gente viu essa necessidade pelo fato de estar chegando mais voluntários também, né? E surgiu a oportunidade de nós alugar a outra parte, né? 365 metros quadrados, se eu não me engano. Nós temos um tempo alugado, 5 anos, né? A gente fez um contrato ali por 5 anos e depois disso pode ser prorrogado. Então, quando nós fomos para aquela peça lá, que hoje, como ela tá, né? Eu falei em 17 de maio de 2025 que ficou a cara dos bombeiros, ficou porque foi construído por eles, né? Teve os quartos, quem conhece lá a base vai lembrar, e quem não conhece está convidado a ir lá conhecer. Os quartos foram os bombeiros que levantaram. As paredes que estão rebocadas foram os bombeiros e seus familiares que rebocaram. A tintura, né?
A gente teve, sim, pessoas voluntárias também da comunidade que nos ajudaram, mas os bombeiros também participaram, os nossos filhos participaram, e foi algo que foi construído em equipe. E hoje está lindo lá. Tem lugar para fazer reunião. Todo mês a gente faz, no final do mês, a reunião do comando, então nós conseguimos dar conforto para os nossos operacionais durante essas reuniões. A gente consegue fazer treinamento dentro da nossa base, né? Os equipamentos, eles ficam todos guardados dentro da nossa base. As viaturas também, tanto o caminhão quanto o carro, eles ficam guardados, eles não pegam sol, não pegam chuva. É um lugar aonde nós temos muita visibilidade, né? Ficamos num ponto bem estratégico, que sai para qualquer um dos municípios ali, é rápido. O que ficou um pouco difícil para nós foi para ir para Miraguaí, né? Mas é a única coisa assim de dificuldade que a gente encontra hoje por estar lá é que o caminhão ele tem 7.000 litros de água, né? Então até ele atravessar, mas tirando isso, veio muito a calhar aquele local para nós. Nós recebemos as escolas para fazer, ou os professores trabalham sobre as feiras, a feira da profissão, né? E levam os alunos lá, ou fazem um trabalho diferente, levam os alunos lá, né? As famílias levam os seus filhos lá quando eles veem que a base está aberta, tem alguém lá na frente, eles chegam lá e a gente está sempre disposto a mostrar, porque aquilo lá é da comunidade, né? São várias pessoas ajudando, então não é meu, não é só dos bombeiros, não é do grupo que está lá. Nós estamos lá para servir a comunidade. As roupas, elas estão melhor armazenadas agora, né? Então, veio muito a calhar, vai fazer um ano agora que nós estamos lá, dia 17 de maio, e estamos felizes na nossa casa nova, estamos recebendo muitas visitas, as pessoas chegam até nós, e nós, enquanto bombeiros voluntários, nós queremos mostrar a nossa história, né? E é lindo também ver que as pessoas reconhecem os bombeiros e reconhecem o trabalho de cada um que está lá, né? Que vem, as crianças têm aquela paixão pelos bombeiros voluntários, de querer conhecer o caminhão, querer conhecer quem são os bombeiros, né? Tem essa parte de reconhecimento também desde pequenos, né? Exatamente. E para nós, é muito gratificante receber eles lá, falar da nossa história, contar um pouquinho, né? Deixar eles botar a roupa, deixar eles entrar no caminhão, eles pegar a mangueira, porque é prevenção também, né, Kelly? A gente precisa fazer um trabalho preventivo e informativo. E não adianta nós só falar e as crianças não entrar lá para conhecer de fato. A Saber partir como de... funciona. Exatamente. A partir dali, talvez na escola a professora já dá um conteúdo, quais os cuidados que tem que ter em casa, que não pode lidar com fogo, porque senão precisa chamar o bombeiro, porque senão pega fogo na casa, enfim. Então é um trabalho informativo também, né? E essa é a nossa intenção. Quanto mais informação nós pudermos levar para as crianças, para os adultos, adolescentes, idosos, nós vamos ficar muito felizes, né? Nós participamos muito também de eventos e de ações sociais, porque é preferível, sim, o caminhão fazer um desfile ou a chegada do Papai Noel, né, para as crianças, do que nós estarmos apagando incêndio da casa de alguém e alguém está perdendo isso. Se chamarem, nós vamos. Mas se é para escolher, então a gente escolhe que não pegue fogo, né, na casa de ninguém, que ninguém se acidente, mas que os bombeiros não são lembrados, só porque a sirene está ligada e é uma ocorrência, né? A gente quer trazer as crianças para perto, a Trazer gente essa quer alegria também para as trazer crianças. essa alegria, né? Nós participamos então do desfile cívico dos municípios, né? Às vezes não dá porque o dia coincide, então, Com vários com vários municípios, né? municípios, mas a nossa intenção e a gente sempre gosta de ir até os municípios também, para ficar perto daquelas pessoas, né? E é isso o trabalho do bombeiro voluntário, não é só apagar fogo,
é informar, é levar alegria, é proteger, né? É estar perto com a É comunidade. estar perto da comunidade, porque é a comunidade ajudando a comunidade. Cleide, falando um pouquinho sobre os bombeiros. Tem que ter treinamentos para entrar, né? Vocês fazem uma seleção de novos voluntários e os voluntários passam por treinamentos logo que entram e também a gente sabe que continuam vários treinamentos, né? Estando dentro da equipe, né? Sim, Kelly, até agora a gente fez um processo seletivo, né? Então, nesse processo seletivo tinha prova teórica, né? Após a prova teórica, tinha uma avaliação física e uma avaliação com a psicóloga. Depois que os nossos bombeiros estão lá, eles fazem anualmente cursos, né? Porque precisa se formar bombeiro voluntário através da Voluntersul, que hoje é ela que nos representa, né? Então, eles fazem curso de APH, de resgate veicular, resgate em altura e combate a incêndio. São os 4 cursos que são realizados, que depois de concluídos, aí faz a formatura, né? E mesmo após a formatura, esses cursos, eles são realizados anualmente, mesmo para quem está formado, né? Para sempre estar se atualizando, porque tem coisas, às vezes, que são novas, né? Tem outras coisas que não precisa mais usar. Então, sempre para eles estarem se especializando, buscando conhecimento, tanto aqui em Tenente Portela quanto em São Sebastião do Caí, né? E quando não é pela Voluntersul também, se necessário for, a associação ela dá esse direito do bombeiro voluntário ele escolher o curso e fazer. Um exemplo disso é o curso de mergulho, né, que o pessoal fez. Então, esse ano mesmo, se eu não me engano, eles fizeram, né? E estão sempre fazendo as atualizações, porque de nada adianta você fazer um curso há 3 anos atrás e achar que você vai fazer isso, as técnicas mudam, tudo muda. E os equipamentos, eles estão sendo inovados, né? Então, você precisa também saber trabalhar com os equipamentos. E diante disso que a gente sempre está em constante aprendizado. Ali dentro dos bombeiros voluntários, nós temos vários profissionais, né? Nós temos estudante de enfermagem, temos técnico de enfermagem, temos enfermeiro, temos empresários, temos agricultor, temos é, N as profissões que estão lá. Aí cada um vai falando mais da área dele, né? Por exemplo, quem é estudante de enfermagem vai trazendo algumas coisas mais de APH. Nós temos um bombeiro, um enfermeiro, desculpa, que ele faz parte da equipe multi, assim como uma psicóloga. Tínhamos uma uma fisioterapeuta e temos uma educadora física, né? Então, esses profissionais também diante do que a gente propõe para eles, eles estão sempre dispostos. Eles fazem treinamento entre eles, né? Inclusive faz uns 15, 20 dias atrás, num sábado à noite. Então tu pensa num sábado à noite, além deles fazer plantão das 19 às 7 da manhã, eles vão lá para se especializar. E eles vão, aí é feito 2 ou 3 equipes, porque a gente respeita também, né? Além de ser bombeiro voluntário, eles têm a profissão deles e eles têm uma vida, né? Então nós não podemos exigir que eles ficam integralmente conosco, mas sempre dentro do possível, eles estão sempre lá, estão fazendo curso, estão querendo fazer curso em São Sebastião do Caí, e quando necessário, a gente sempre está encaminhando eles ou trazendo o instrutor para cá também. E é importante também ter uma equipe multi que cuide da saúde dos bombeiros para que possam, né, estar atendendo a comunidade da melhor forma possível, né? Para que o bombeiro esteja bem para atender a comunidade bem, né? Exatamente, a gente não pode cobrar muito deles e não ofertar nada, né? Então, desde a nossa psicóloga, ela nos ajuda bastante, porque, como eu falei no início, são situações que eles chegam abalados, que eles chegam frustrados, né? E se não tiver alguém do outro lado para ouvi-los,
e para ajudá-los, de nada adianta, né? Então, nós temos esse cuidado. Tem um enfermeiro lá que está sempre disposto a ajudar. Temos a educadora física, que no processo seletivo agora, por exemplo, ajudou muito, que vai fazer mais atividades com eles, né? Embora o tempo é pouco, né? Porque cada um tem seus afazeres, mas dentro do possível eles estão sempre lá querendo fazer, participando de palestra. Então, esse é um intuito. É uns ajudar os outros. A equipe multi não vai para urgência e emergência, não vai para ocorrência, né? Mas ela tá ali de prontidão para ajudar o bombeiro quando ele chega, se necessário for. É isso aí, tudo bem organizadinho, né? Cleide, agora vamos falar um pouquinho sobre a vida. O que você espera aí das crianças daqui 5, 10 anos? O que você espera de onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Olha, dos meus filhos, eu tento fazer sempre o melhor, né? Nós, enquanto família, eu e o Cássio, a gente tenta ser exemplo para eles, para que daqui 5, 10 anos eles olham para trás e viram que a gente traçou uma linha certa, um caminho bonito, né? Porque hoje em dia, pra gente que é mãe e pai, né? Para quem tem filhos, a gente sabe que não está difícil, mas não está tão fácil como era antigamente, né? Como eu fui criada, mas obviamente que eu não posso olhar para eles e dizer que a mãe foi criada assim, vocês vão ter que ser assim. Não, tudo mudou. E a gente precisa usar essa mudança a favor deles também. Mas eu espero que os meus filhos continuem sendo essas pessoas de bem. Eu quero mostrar para eles com um exemplo que você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter honestidade, né? Responsabilidade, ter a amizade, que você vai longe. Ter força de vontade, acordar cedo, né? Entender que nada cai do céu, que tu não ganha as coisas do dia para noite, que tudo é com luta, né? Eu lembro, esses dias eu estava contando pro Enzo que o meu primeiro salário foi de R$ 475. Aí, para comprar os móveis, eu usei a metade do salário. E a outra metade eu tinha que pagar aluguel. Mas meu pai sempre me ensinou que você precisa ser certa, ser honesta. E hoje, com 36 anos, se meu pai tivesse deixado dinheiro para mim, eu não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei esses exemplos e esses conselhos que ele me deu. Hoje eles têm na figura do Cássio um exemplo, né? Então a gente tenta sempre dar o melhor para eles. Eu espero que eles sejam pessoas de bem. O que eles querem ser da profissão, eu não vou sonhar, né? Não vou sonhar a vida deles. Deixa a vida deles. Um quer ser bombeiro voluntário, outro, se quiser ser jogador de futebol, médico, advogado, enfim. Eles precisam se decidir, né? Porque a gente não pode viver a vida dos nossos filhos. A gente não cria os filhos para o mundo, né? Tem essa frase que diz: ah, os filhos a gente cria para o mundo. Não, você cria os filhos no caminho certo, com serenidade, com exemplos. Você cria os seus filhos e pede para que Deus ilumine, que Deus dê discernimento para eles. Porque o mundo hoje não tem como tu dizer que tu cria os filhos para o mundo, né? Não, do jeito que tá. Então, tu tem que dar exemplo, tem que ficar batendo na mesma tecla. Quero ser mãe novamente, né? Então, esse ano ou 2027, eu quero ser mãe. É algo que eu e o Cássio a gente tá se planejando, né? A gente sempre quis isso, então esse ano nós vamos tentar. Se não dá esse ano, vai dar ano que vem. E por aí vai. Não pense em sair de Tenente Portela. Eu gosto muito de estar aqui. Eu amo as pessoas com quem eu convivo. De todos essas minhas correrias, sempre tem pessoas que me inspiram, tem pessoas que me motivam, né? E quero ter mais conhecimento, ter mais
discernimento, para que o que vir eu possa lidar com sabedoria. E é isso. Quero continuar tendo amigos, conhecendo pessoas de bem, que é uma coisa que os bombeiros me trouxeram. Os bombeiros abriram as portas para mim conhecer muita gente boa, muitas pessoas de bem assim que eu levo para a vida, né? E são minha segunda família, sim. São pessoas com quem eu posso contar, tanto no hospital quanto na clínica home care. Eu tenho pessoas assim que eu quero levar para a vida, para que 5, 10, 15 anos, enfim, o futuro a Deus pertence, mas eu quero seguir nessa linha de honestidade, dando credibilidade para as pessoas, né? Para que quando lembrem da Cleide, lembram da postura da Cleide, do caráter da Cleide, né? Que a Cleide não é carroça vazia, né? Que faz barulho, faz barulho, faz barulho. A Cleide é centrada e é isso. E para as pessoas falar isso vai depender única e exclusivamente de mim. Então é isso que eu acordo pensando que é o meu plano de vida. Não é ter bens materiais, isso é consequência. É colocar Deus à frente, seguir no caminho do bem, construindo amizades, ajudando as pessoas, que o resto é consequência. E você é uma inspiração para mim, é uma inspiração para várias pessoas, e tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo têm você como uma inspiração aqui da nossa comunidade. Tenho certeza que seus filhos têm muito orgulho de você e da mãezona que você é, da pessoa, da mulher competente, empoderada que você é, que ajuda todo mundo, está sempre à frente, mas você vai à frente e puxa todo mundo contigo. Você é uma liderança, né? Não é, é tudo em equipe com você. E eu tenho certeza que as crianças terão muito orgulho da mamãe no futuro, têm muito orgulho e seguirão sempre tendo. Agora, Cleide, deixa para nós então uma mensagem final que você deixa para as pessoas que estão te assistindo. Olha, eu com 36 anos de idade, então, e lembrando da Cleide menina, da Cleide criança, né? Aquela Cleide lá do interior do Pinheirinho do Vale, que vivia de pé descalço, brincando. Ela tem muito orgulho da Cleide de hoje, né? E para que as pessoas façam o bem, para que as pessoas se valorizam, tanto homens quanto mulheres, né? Para que vivam numa comunidade aonde cada atitude depende única e exclusivamente de cada pessoa. Eu não posso culpar o outro por eu não estar bem, né? Eu tenho que ter o autoconhecimento, tenho que ter o autocuidado comigo. E é isso, leiam, buscam conhecimentos, sejam sedentos por conhecimentos, porque o conhecimento ele é fantástico, né? E você não tem que ler o livro só no resumo dele lá atrás, né, na capa. Você precisa ler o livro. E isso é na nossa vida. Não tem como eu falar da Kelly se eu não conhecer bem a Kelly. Eu preciso conhecer bem a Kelly para eu poder falar. E eu só posso falar da Kelly se eu sou exemplo. Ou fazer uma crítica construtiva, né? Eu faço, então você também poderia fazer, Kelly. Mas se é para denegrir as pessoas, se é para você ofender, isso não leva a lugar nenhum. E é isso que a Cleide de hoje pensa, né? A gente precisa um dos outros nessa comunidade, neste mundo, né? E o exemplo arrasta é a frase que eu sempre digo que o exemplo arrasta. Então você precisa ser exemplo, você precisa fazer para depois cobrar. É isso aí. Cleide, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, então. Obrigada a você, agradeço pelo convite mais uma vez, tá? E um forte abraço. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast, episódio do E aí, Beleza?